Vamos lá? Vamos ler a Bíblia? Diz assim, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu. Aí vai começar a luta de Eliseu, viu, gente? Que quando você está próximo de você receber uma bênção de Deus, as lutas aumentam. De todas as áreas. Luta espiritual, luta material, luta financeira, luta conjugal, luta familiar. Todo tipo de luta vem para cima do crente. Ou da irmã crente, né? Bora continuar aqui no versículo 3, diz assim. Então, não, versículo 2. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Mas quando a pessoa tem vontade, gente, a gente faz da fraqueza força. Porque por nós mesmos, nós desistia das bênçãos. Por que, gente? Se você for olhar pelo lado do material, no caso, você ser um pastor, só se o ministério tocado por Deus te separar para você ser prebendado ou assalariado, né? Mas lá a gente chama em prebenda. Mas no meio de, eu acho que uns 3.000 obreiros tem aqui na cidade de Manaus. Eu congrego na igreja de Manaus, Amazonas. E tem uns 3.000 ou mais. Tem uns 3.000 ou mais. Tem uns 4.000 obreiros aqui em Manaus. Mas se vocês acreditam que não tem nem 50 prebendados ou assalariados, não tem não. Se muito tiver 20, se muito tiver. Acho que nem 20 não tem. Agora tem gente aí ganhando muito, gente, muito. Não tem coragem de pagar nem um almoço. Os obreiros que ficam cooperando na sede, porque lá, meu Deus do céu, gente, eu vou fechar minha boca, porque senão, antes da minha unção ser liberada, eles vão me punir. Então eu vou fechar minha boca, tá bom? Vamos ler aqui o versículo 3. Diz assim: Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram: Sabes que o Senhor hoje o tomará o teu Senhor e o levará por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei. Calai-vos. Aqueles rapazes que eram os futuros profetas, tinha uns 30 a 40 jovens para ser profeta, né? Mas talvez 5 deles conseguissem ser, talvez, ainda é muito 5. Porque, gente, é tanta luta que a pessoa passa. É por isso que a maioria dos obreiros se afasta, se desvia, gente.
porque nós não encontramos apoio dentro do ministério. Isso não é um, nem dois, não, é em todos os ministérios. Um dia desse eu estava vendo na internet um acontecimento que aconteceu com o presidente e com o ex-presidente. Gente, eu estava me lembrando, né? Que lá é um ministério de deputado, ministério de senador, ministério de juiz. Na igreja também é ministério. Só que é ministério eclesiástico, né, gente? E não é acreditado nem pelas pessoas que estão dentro. A maioria das pessoas que trabalham no Evangelho não crê no Evangelho. Crê nos médicos, crê nos médicos. Claro que os médicos foram constituídos por Deus. Mas, gente, nós temos um médico. Deixa eu terminar de ler aqui que eu vou contar um testemunho para vocês. Pelo menos um pedaço, tá bom? Olha só. Versículo 4 aqui, ó. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: tão certo como vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Eliseu, eu acredito que ele estava depositando a vida dele. Se tivesse morrer, ele morreria. Porque ninguém nunca está preparado para morrer, né? Era essa palavra que eu estava querendo falar, mas essa palavra ela não cabe certo, porque ninguém está preparado para morrer. Mas se no caso, se a morte chegasse para Eliseu, ele morreria. Então, versículo 5 diz assim: então os discípulos dos profetas que vinham de Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor e levando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Luta, né, gente? Já apareceu 2 vezes, né, esses profetas, discípulos de profeta. Eles queriam porque queriam jogar Eliseu contra Elias. Porque se Eliseu aqui vai tomar as dores, vai fazer pergunta, ele tinha perdido a bênção. E naquela hora o foco dele não deveria ser o discípulo dos profetas. O foco dele ali naquele instante deveria ser quem? Elias. Ele estava focado em Elias. Era isso que ele estava fazendo. Por isso que ele não tinha tempo para conversar com os discípulos dos profetas. Por isso que ele dizia: calai-vos. Fique calado, que eu já sei de tudo que vai acontecer. Deus já me revelou. Deus já me mostrou. Né? Então, o versículo 6 diz assim: disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E assim ambos foram juntos. A luta está ficando intensa, né? Eles estão até já assim meio se estranhando, né? Versículo 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles
Ambos pararam junto ao Jordão. Esse Jordão tem uma história, né, gente? Rio Jordão, ele fica... Eu acredito que o Rio Jordão fica à entrada do céu. Porque a Bíblia diz, se você quer subir, você tem que descer. E o Jordão significa descer. Né? Então eu acredito que o Rio Jordão é uma das portas do céu. Porque tem o Rio Eufrates, né? Tem várias portas, né? Tem entrada do céu por baixo e tem entrada do céu por cima, que Jacó viu uma escada e os anjos subindo e descendo, entendeu? Então, gente, é o seguinte, esse discípulo do profeta que fala que era 50, eles pararam longe, uma certa distância, de Elias e Eliseu. E Elias e Eliseu, aqui no versículo 7, eles pararam.